E aí, pessoal, questão de número 65 do capítulo 10, antepenúltima questão deste capítulo, a qual eu estou me dispondo a fazer, né? Lembrando que eu estou fazendo as questões que possuem marcações de estrelas, né? Então, chegamos no último tópico e nas questões de 3 estrelas. E essa daqui é uma questãozinha safada, viu? Essas de 3 estrelas, às vezes, elas pegam pesado com o camarada que se propõe a respondê-la. Então vamos a ela. A figura mostra um corpo rígido formado por um arco fino de massa m e raio r igual a 0,150 metros. E uma barra fina radial de massa m e comprimento L igual a 2R. O conjunto está na vertical, mas se recebe um pequeno empurrão e começa a girar em torno de um eixo horizontal no plano do arco e da barra, que passa pela extremidade inferior da barra. Supondo que a energia fornecida ao sistema pelo pequeno empurrão é desprezível, qual é a velocidade angular do conjunto quando ele passa pela posição invertida, de cabeça para baixo? Bom, vamos à questão, né? Safadinha ela. Então, nós temos aqui um eixo de rotação, né? Então, a barra vai girar em torno desse eixo. E nós vamos ter o seguinte: a massa do anel é a mesma da barra. Então, observe aí. É a mesma da barra. Bom, a rotação é em torno, né? Porém, eu não consegui fazer um esqueminha para mostrar a rotação real da barra. Porque aqui eu fiz ela dessa forma aqui, ó. Ela girando assim, entendeu? Mas ela gira, se fosse pegar aqui uma visão tridimensional, ela gira saindo da tela e entrando na tela, né? No sentido aqui do eixo Z, se a gente for considerar o horizontal como X e o vertical como sendo Y. Então ela giraria aqui no sentido X, não, ZY, né? E não desse jeito aqui. Mas serve para ilustrar. Tanto é que na confusão eu achei que eu deveria fazer o momento de inércia da barra tal qual na questão anterior, quando ela gira na vertical, assim como mostrou aqui na figura. Que aí o momento de inércia vai ser diferente. Mas na verdade ela gira assim, né? Com esse aro girando no sentido aqui vertical da tela e não nesse sentido horário que eu mostrei aqui. Então, isso já muda o conceito. Porém, eu mostrei aqui a rotação de giro para ilustrar, né? Porque, veja, o eixo de rotação é esse aqui, né? Então, se ela girar como eu mostrei aqui na figura, ela não está girando em torno desse eixo de rotação, né? Porque ela vai passar por esse eixo. Então, ela está girando ao redor dessa linha pontilhada. Bom, dadas as especificações à parte, nós vamos fazer o seguinte. Como esse tópico é conservação da energia mecânica para um movimento circular, então vamos aplicar aqui conservação da energia mecânica. Então nós temos o seguinte: a energia mecânica se conserva porque não há nenhuma energia aqui dissipativa, né, que esteja se dissipando. Então nós temos que a variação da energia cinética mais a potencial vai ser igual a zero. Como o empurrão dado no sistema é desprezível, então a energia cinética inicial a gente pode considerar como sendo nula, porque como foi desprezível, então ela não tem velocidade inicial, então a gente pode considerar ela como sendo a partir do repouso. A energia potencial inicial vai ser a altura total da ponta de cima aqui do arco, ó, acompanha aqui, né? E o potencial zero vai ser a outra extremidade do arco, na ponta inferior, quando ela se encontra de cabeça para baixo. Então, podemos considerar esse potencial lá inferior como sendo zero, que é o nosso potencial final. E o potencial total vai ser o potencial inicial. Então, nós temos esse termo igual a zero e esse termo igual a zero, o que significa que a energia potencial inicial do sistema vai ser totalmente convertida em energia cinética. E como é de rotação, nós temos então a energia cinética de rotação, 1 meio do momento de inércia vezes ômega quadrado. E a energia potencial
vai ser a massa do conjunto aro mais barra, vezes a aceleração da gravidade, pois estamos na Terra, então é g, 9,8, vezes a altura do sistema, né, do qual ele parte. Então, a altura Hzão, que é para diferenciar de outros termos que vão surgir aqui, é da ponta superior da barra, quando ela se encontra verticalmente para cima, até a ponta inferior, perdão, do aro, até a ponta inferior do aro, quando ele se encontra verticalmente para baixo. Dessa forma, a nossa velocidade angular vai ser raiz de 2 vezes a massa, vezes g, vezes essa altura sobre o momento de inércia. Agora, aqui é onde é que pega o trabalho. Como calcular o momento de inércia desse conjunto? Nós temos um aro e uma barra. Lembrando que eles são uniformes e geometricamente simétricos. Aí, dessa forma, podemos calcular o momento de inércia separadamente em cada um desses corpos. Lá do nosso capítulo 10, tem lá uma tabelinha que mostra o momento de inércia de certas figuras geométricas. E duas delas estão aqui no nosso esqueminha. Lá tem o momento de inércia de um aro e o momento de inércia de uma barra. Né? Não vou ficar deduzindo aqui, porque senão eu teria que deduzir em toda a questão. Né? E aí ficaria trabalhoso e muito extenso para fazer isso. Mas eu estou prometendo fazer sobre o capítulo 10. Né? Terminei o capítulo 4, eu vou iniciar o capítulo 5. E no capítulo 10 eu vou fazer as deduções de cada uma dessas figuras, né, para o momento de inércia delas. Então, o que vamos ficar aqui é simplesmente aplicar o momento de inércia desses objetos. Então, nós temos o seguinte. O momento de inércia da barra vai ser dado aqui pelo momento de inércia da definição dos eixos paralelos, já que o momento de inércia que tem lá é quando o eixo de rotação passa pelo centro de massa da barra. Mas aqui, o eixo de rotação passa por uma das extremidades da barra. Então, a gente aplica o momento de inércia para eixos paralelos, porque o eixo de rotação está paralelo a um eixo de rotação do centro de massa do objeto. Então, nós temos então que o momento de inércia da barra é o momento de inércia do centro de massa, como se essa estivesse rotacionando com o eixo de rotação no centro de massa, mais o momento de inércia da posição em que o centro de massa está desse eixo de rotação. Então, nós temos o seguinte. O momento de inércia vai ser dado pelo seguinte. O comprimento da barra é L. Então, a gente já se liga aqui. E, dessa forma, o momento de inércia do centro de massa, né, que apareceu aí na sua tela do vídeo, né, representado por esse pontinho vermelho, vai ser esse aqui. Para uma barra girando em torno do seu centro de massa, o momento de inércia dela é 1/12 da massa vezes o comprimento da barra ao quadrado. Porém, ela está girando em torno de um eixo paralelo, né, que se encontra numa das extremidades da barra. Então, o momento de inércia vai ser como se estivesse girando em torno do centro de massa, mais a posição que o centro de massa está desse eixo de rotação. Então, vai ser m, a massa, vezes a distância que o centro de massa está desse eixo de rotação. Como o comprimento da barra é L, e ela é uniforme, né? Então, o centro de massa está na metade da distância das extremidades. Então, como o eixo de rotação está em uma das extremidades, então a distância é L sobre 2. Então, L sobre 2 ao quadrado. Porém, já vamos fazer o seguinte. A gente sabe que L é igual a 2R, né? Então, vamos substituir. Dessa forma, nós temos o seguinte. Nós temos L aqui no primeiro termo, então vai ser 2R ao quadrado. E nós temos L aqui no segundo termo, então 2R ao quadrado. Esse quociente entre 2 e 2, a gente pode eliminar, que o quociente vai dar 1. E ali vamos ter 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, vai ficar 4 sobre 12, que, simplificando essa fração, vai ficar 1/3, né? 1 sobre 3. Então, reescrevendo, nós vamos ter 1/3 de mr² mais mr². O trabalho está aqui, para o centro de massa. Para o momento de inércia. Agora, vamos fazer o momento de inércia para o arco,
né? Ou o aro. Mesma coisa. Lá na nossa figura do capítulo 10, nós temos o momento de inércia do arco girando em torno do seu centro de massa, né? Por uma linha aqui, ó, que passaria pelo seu centro de massa, né? Que ficaria mais ou menos aqui. Porém, como o arco ele está, deixa eu apagar isso aqui, pronto. Como o arco ele está a uma certa distância do eixo de rotação, então a gente usa a definição do momento de inércia para eixos paralelos. Então nós temos, pela definição, né, tá ali o nosso centro de massa para a gente se basear, né, o centro de massa do aro, e ele possui um raio R, que é justamente dado por esse comprimento aqui ó, no nosso enunciado, igual a 0,150 metros, que é o raio da circunferência do nosso arco. Então, o momento de inércia desse arco em rotação em torno desse eixo, dado pela definição dos eixos paralelos, vai ser esse aqui. Então, o momento de inércia do centro de massa, como se ele estivesse girando em torno do centro de massa, é pela tabelinha que tem lá, quando você deduz o momento de inércia para um arco girando em torno desse centro de massa, 1/2 da massa vezes o raio desse arco ao quadrado. Mas esse arco está girando em torno de um eixo ao qual ele se encontra a uma certa distância, né? Então vai ser a massa vezes essa distância do eixo de rotação ao qual ele está girando em torno. E essa distância é quem? É o comprimento L da barra mais o comprimento R do raio da circunferência do nosso arco, né? Essa é a distância que o nosso centro de massa está do eixo de rotação, né? O centro de massa do arco. Então, é M que multiplica L mais R elevado ao quadrado. Porém, a gente sabe que L é 2R. Então, podemos escrever aqui dentro 2R mais R. Senão, isso aqui ia abrir uma expressão de segundo grau aqui dentro, né? Que ia multiplicar por M e ia ser um... Se ele quisesse ser mais maldoso ainda, ele não daria aqui o valor de L para complicar mais a nossa vida, né? Então, ele foi bonzinho ainda nessa aqui. Então, nós temos aqui, né? 2R mais R dá 3R. E 3 ao quadrado dá 9. Então, nós vamos ter, né, o momento de inércia do arco é 1/2 de mr quadrado mais 9mr quadrado. Porém, esse objeto está se movendo como um conjunto único, né? Então, vamos aplicar o momento de inércia total, né? Que envolve todos os objetos envolvidos nesse sistema. Nesse caso, são 2. Então, o momento de inércia total é o momento de inércia da barra mais o momento de inércia do arco. Quem são eles? Os valores que estão dentro do retângulo azul e amarelo. Então, vamos escrevê-los aqui. Então, nós temos 4 termos, né? Ou seja, uma soma de fração. Colocamos mr quadrado em evidência, né? Que está tudo em termos de mr quadrado, e fazemos o MMC das frações, né? A gente sabe que o MMC de 3 e 2 é 6. Então, ficaria 6 dividido por 3, que dá 2, vezes 1 dá 2. 6 que divide por 1 dá 6, vezes 1 dá 6. 6 que divide por 2 dá 3, vezes 1 é 3. E 6 que divide por 1 dá 6, vezes 9 dá 54. Então, em cima nós teríamos no numerador 2, 6, 3 e 54. Somando isso, vai dar 65 sobre 6 mr quadrado. Então, tá aí. O nosso momento de inércia total é 65 sextos de mr quadrado. A gente vai substituir aqui, que esse momento de inércia é o momento de inércia do sistema todo, né? Lembrando que a energia cinética leva em consideração o momento de inércia do objeto como um todo, né? Do sistema como um todo. Então, vamos substituir ali. Ah, e tem outra coisa também. Esse Hzão, não é? Quem é esse Hzão ali dentro da nossa raiz? Se você olhar bem, Hzão é a extremidade superior do arco
né? A distância da extremidade superior do arco até a distância inferior do arco quando ele se encontra de cabeça para baixo, né? A diferença entre ele de cabeça para baixo e de cabeça para cima. E aí, se você olhar bem, esse comprimento H é quem, ó? Dessa ponta de cá, acompanha essa bolinha vermelha aqui, ó. Dessa ponta de cá para cá é R. E do centro para cá também é R. Então temos uma distância 2R. A mesma coisa aqui, ó. R até o centro de massa. E do centro de massa até a outra ponta também R. Então temos 2R, 2R, 4R. E nós temos aqui, então, um comprimento L e outro comprimento L, 2L. Então, nós temos que esse comprimento Hzão é 2L mais 4R. Então, bora substituir. Substituindo... Ah, meu Deus, ó, ficou os tracinhos aqui, ó. Que droga. Esses tracinhos vão ser importantes. Então, substituindo, nós temos 4R mais 2L. Né? Só que L é quem? É 2R, então substitui. Então, nós temos 2 que multiplica 2R e o nosso momento de inércia é 65/6 de mr quadrado. E aí, vamos resolver essas operações. Né? Então, nós temos aqui fração sobre fração. Né? Repete a primeira, multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ter aqui 16 mgr, porque aqui ó, vai dar 2 vezes 2, 4. 4R mais 4R dá 8R. 8 vezes 2 dá 16. Então, fica 16 mgr. Então, essa é a nossa primeira fração, né? Sobre 1. E aqui é só inverter, né? O 65 mr quadrado está no numerador, vai para o denominador. E o 6 vai para o numerador. Então, nós vamos ter 16 mgr sobre 1 vezes 6 sobre 65 avos mr quadrado. Então, nós temos m com m, o quociente dá 1. R sobre r quadrado, então um dos r's, quociente entre o r, um dos r do denominador vai dar 1, sobrando somente 1r. Aí a nossa expressão fica 96, porque nós temos aqui ó, 16 vezes 6, dá 96. 96g sobre 65R. G a gente conhece, R também. Então, substitui. G é a aceleração da gravidade, porque isso está acontecendo na Terra, então 9,8 metros por segundo ao quadrado. E R é 15 centímetros, ou 0,15 metros. E aí, resolvendo essa multiplicação, o quociente, depois extraindo a raiz, nós vamos obter uma velocidade angular, quando este sistema se encontrar no ponto mais baixo da sua rotação, de 9,82 radianos por segundo. Muito bem, pessoal, essa aqui não foi brincadeira, trabalhosa, embora eu acho que, não, eu não vou dizer que não é difícil sim, e trabalhosa. Então, essa questão aqui, ela requer um pouco de mais atenção e de mais raciocínio, porque ela dá trabalho. Né? Se você não souber por onde começar, você se perde. Eu me perdi aqui para tentar resolver ela. Não é igual a do Funicar, né? Que é do capítulo 7, se eu não me engano, que ela foi mais trabalhosa ainda. Né? Ela deu muito mais trabalho, ela é muito mais difícil, mas essa é tão difícil quanto, embora esteja um pouco abaixo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. Espero que vocês tenham acompanhado a linha de raciocínio e que tenha ficado bem claro a explicação da resolução dessa questão. Como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão. Fui!